Esse início de governo Lula, que parece que nós já estamos há mais de um ano, né, mas são 40 e poucos dias, esse governo foi avaliado como positivo por 40% das pessoas que foram entrevistadas em uma pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada nesta semana. Promessas de campanha vêm sendo cumpridas, algumas, mas você tem polêmicas, você tem críticas feitas pelo presidente que acabam marcando esse período. Então, para a gente mergulhar um pouco mais nesse cenário e entender a condição do atual governo, a gente convida a cientista política da FGV de Brasília, a Graziela Testa, para poder conversar com a gente. Tudo bem, Graziela? Muito bom ter a sua companhia aqui. Obrigada, hein? Bom dia, Elisa. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, sabadão carnavalesco, né? Mas a gente gosta de falar desses assuntos também, para além de serpentinas e purpurinas e tudo mais, esse cenário nacional é sempre muito sedutor da política. Eu quero lhe perguntar algo muito básico. 40% de avaliação positiva nessa pesquisa, isso é muito ou isso é pouco? É sempre uma pergunta desafiadora quando a gente está medindo a aprovação ou qualquer dado quantitativo. Junto às 40% que aprovam, a gente tem mais 20% ali que acham razoável, né? Que é o número mais difícil, mais desafiador da gente interpretar. Se você pensar que por volta de 50% do eleitorado elegeu Lula, a gente tem aí os 10% para um lado e 10% para o outro, que são esses 20% do razoável, que ainda estão tentando entender com o pé atrás com relação à atuação de Lula. E acredito que seja uma posição muito válida, porque é início de governo, como você bem observou, são apenas 40 dias, apesar de terem começado. O governo começou mais cedo do que nunca por conta do 8 de janeiro. Então, boa parte desses 40 dias foram contaminados por esse episódio criminoso e muito assustador para a democracia, e só depois que a gente começou a falar de fato de projeto de país, falar de economia, falar de mudança social. Mesmo dentro do Congresso, como vai ser a atuação do Lula e se ele vai conseguir aprovar pautas mais difíceis, ainda não está claro. A gente tem um Congresso muito mais centralizado na pessoa, sobretudo a Câmara dos Deputados centralizado no Arthur Lira, o que pode dificultar, né, se cair em algum ponto que o Lira entende como sendo, enfim, danoso para o futuro da carreira política dele e tudo mais. A formação da coalizão e essa construção de apoio no Congresso, ela é muito diferente hoje do que ela era quando o Lula governou das primeiras vezes. Então, de fato, eu entendo que essa turma que está aprovando, reprovando ou está considerando ainda razoável, não conseguiu ver os resultados e seria de esperar que não conseguisse. Né? Mas a gente vai ver como que vai ficar mais claro depois que tiver um embate mais direto com o Congresso em pautas que o Lula já falou que são prioritárias, como reforma tributária, como, enfim, esses temas que são mais delicados e que vão precisar de uma articulação mais fina ali para conseguir andar. Professora, esses pesquisados, e até daqui a pouquinho a gente ressalta aqui quantos foram pesquisados e tudo mais, qual período foi essa pesquisa, margem de erro, que é sempre importante trazer essas questões técnicas, eles foram questionados sobre diferentes aspectos, né? E até o levantamento, são mais mulheres ou mais homens? Eles fazem parte de qual faixa salarial, de qual região do Brasil? Quando eles foram questionados sobre os principais problemas do Brasil, o primeiro mais citado, 30% desses pesquisados, dizem que é a economia. E aí, até que ponto essa perspectiva de ser a economia o principal problema acaba pautando, embasando a postura, inclusive de Luiz Inácio Lula da Silva, quando vem publicamente não atacar, mas chamar para discussão, vou ser mais elegante nas palavras, chamar para discussão o Banco Central, dizendo, o vilão do que a gente está vendo é o Banco Central. Essa taxa de juros, que é esse remédio amargo para conseguir conter a inflação, está alta porque é culpa do Banco Central. Essas pesquisas acabam embasando as posturas dos gestores, né, professor? Eles não falam algo à toa. Claro, perfeito. E isso segue os mesmos surveys e as mesmas pesquisas que vinham sendo feitos antes das eleições, que também mostravam que a economia era a principal preocupação
da população perpassando corrupção, essas questões que estavam muito em alta em 2018. Então, de fato, existe hoje e quando você fala de economia, tem uma gama muito grande aí dentro. Então, você tem muitos profissionais, por exemplo, hoje que não tem nenhum tipo de registro de carteira, trabalham como profissionais, enfim, autônomos, são microempreendedores, e para eles depende muito que essa economia esteja acelerada. Para aqueles que dependem de CLT, dependem que haja mais emprego também, tem a ver com a economia. Então, essa preocupação, ela fica muito clara para essa população e isso é algo que impacta diretamente as possibilidades de reeleição de qualquer presidente, não é nem do Lula e não é nem só nesse momento. Foi talvez o ponto que foi mais repetido com relação a como o Bolsonaro geriu a economia no momento em que era presidente. Então, sempre é uma questão. Nesse momento em que tem isso está sendo citado pela população, fica mais ainda forte isso. E, claro, e aí nesse momento que se olha para a taxa de juros e toda a relação que tem com inflação, com a possibilidade de crescimento do país, aí o foco fica nos ministérios que gerem a economia e no Banco Central, né? E aí você tem um presidente do Banco Central que, pela primeira vez institucionalmente dentro do esquema de autonomia formal, antes a gente já tinha uma autonomia informal, mas formalizada de fato agora, você tem um embate que eu entendo como sendo um embate natural, né? Se a gente está falando de autonomia e se a gente está falando dessa possibilidade de você ter o mandato descasado, que foi um desenho institucional que eu entendo como um desenho institucional muito interessante quando foi pensado, é natural que exista, sim, esse tipo de embate. E, sobretudo, porque tem também uma zona muito cinzenta entre o que é técnico e o que é político, né? Então, eu entendo que, nesse momento, essa zona cinzenta está cada vez mais difícil de ser explicada. A autonomia do Banco Central ela é técnica, como repetiu muito Campos Neto nas entrevistas que deu, é uma autonomia operacional, né? Ele não define a política econômica do Brasil, porque essa decisão precisa ser democrática. Mas esse meio do caminho entre o que é uma decisão técnica e como que essa decisão técnica gera uma decisão de política pública, passa por juízo de valor. E quando passa por juízo de valor, aí é político, né? Então, eu acho que é natural que a gente tenha esses primeiros embates no início desse mecanismo sendo colocado, sendo, enfim, testado, né? As instituições são assim, a gente entende se elas funcionam quando elas são testadas. Então, eu acho que essa lutar, eu acho que existe uma boa-fé da parte tanto de Lula quanto de Campos Neto, no sentido de pensar num desenvolvimento efetivo do Brasil, e aí a gente vai ver os embates nessa zona cinza, e que bom que existe essa instituição e atores interessados. Quero chamar a Basília Rodrigues aqui para a conversa e até, só ressaltando aqui, antes de te passar a palavra, Basília, que eu embasei minhas duas perguntas na pesquisa, né? Então, só ressaltando que a gente está falando de uma pesquisa, foram ouvidas 2.016 pessoas entre 10 e 13 de fevereiro e que eles sortearam 120 municípios por meio de um método de probabilidade proporcional ao tamanho, com base na população de 16 anos mais, e aí eles definem as diferenças entre setor da sociedade, cotas de região, sexo, faixa etária, grau de instrução e tudo mais. Eu estou martelando isso aqui bastante, né? Porque a gente viveu, né, Basília, no período eleitoral, principalmente um questionamento grande em cima das pesquisas, então é sempre importante que a gente compartilhe os fatores técnicos que embasam os levantamentos. Basília, por favor. Tudo bem, professora, muito obrigada pela sua atenção. Tem outro índice, outro indicador que anima muito a todas as rodas políticas, que é o de popularidade. Então, a gente tem um presidente que, até em função dos seus outros 2 mandatos, já foi dos mais populares, né? Só que hoje, num outro contexto político, ele tem um adversário, ainda que não possua um cargo no atual momento, um ex-presidente da República, que disputa esses humores, corações,
eleições, enfim, interesse da população em gostar mais de um ou do outro. Então, do ponto de vista da popularidade, quando que um governo consegue medir que está indo bem ou mal junto à percepção da população? A gente está falando ainda de 2 meses de governo. Já é possível obter uma boa popularidade em 100 dias de governo? Ou isso é uma coisa que vai ter mais definição na sua avaliação daqui 1 ano ou até metade de governo? Perfeito, Basília. De fato, nesse momento a gente mede mais uma aprovação eleitoral do que, de fato, um resultado na atuação do governo. A tendência é que, nesse momento, a gente chama esse período, em relação ao Congresso e com alguma frequência em relação à população, de lua de mel, sobretudo quando há um presidente de primeiro mandato. A gente está falando de um presidente que já está em terceiro mandato e a tendência é que decaia um pouco essa aprovação ao longo do tempo. Isso é natural em diferentes espectros, em diferentes lugares. Então, assim, nesse momento é difícil falar sobre como essa aprovação é resultado de uma avaliação do governo ou de uma percepção da pessoa de fato, né? Até porque, como eu falei antes, o 8 de janeiro ele contaminou muito o debate público, o principal evento que ficou como tendo acesso às pessoas de fato terem visto o que aconteceu. Então, vai precisar tomar uma distância disso e vai precisar ter, como você falou, pelo menos 1 ano aí para a gente entender o que se pode ser feito, o que não pode e como vai se organizar essa oposição de Bolsonaro. Você falou muito bem que a gente tem um ex-presidente que não tem cargo eletivo, mas que quer ser o líder da oposição. Vai ser curioso ver como vai ser a oposição bolsonarista, porque mesmo quando foi na sua longa carreira parlamentar, Bolsonaro não foi de oposição, ele era de quase sempre daquela, podia falar muito, era muito falastrão no Congresso, mas na hora de votar era governo, né? Então, organizar como se faz uma oposição institucional, baseada em fatos, em notícias que são verificáveis e não com outras ferramentas que passam por, hoje, questões que são criminalizadas de fake news, enfim, vai ser um pouco mais delicado. Então, eu entendo que vai demorar um pouquinho para essa oposição se organizar, tanto a que vem de fora da instituição, por parte do próprio Bolsonaro, quanto daquela turma que é bolsonarista, sobretudo no Senado, mas também na Câmara, né? Esse pessoal vai precisar entender como funciona o sistema. Não é trivial entender o funcionamento interno e como navegar dentro do funcionamento da Câmara e do Senado. É algo que a gente já mede por pesquisas, demora um pouco os parlamentares para conseguir ter uma atuação efetiva. Dificilmente no primeiro mandato isso acontece. Então, vamos ver, eu acho que a coisa ainda está muito em aberto, mas a gente tem, evidentemente, uma parcela da sociedade que rejeita sistematicamente o presidente eleito e o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, esses setores, a gente tem que ver como que eles vão se organizar e quem eles vão entender como liderança, né, Basília? Porque, para mim, existe uma certa disputa entre essa liderança da extrema-direita e a direita é um espectro muito grande, né? Você tem um eleitorado que continua carente, a gente tem um eleitorado muito tradicional do PSDB, sobretudo para presidente da República, que segue dividido. Então, acho que daqui em diante a gente vai entender quem que vai fazer essa oposição de fato e que vai conseguir representar no sentido mais próprio, político, né, essa população que não se vê representada pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo Lula. Aproveitando que a gente está nessa pegada de falar de oposição, bem interessante a gente poder falar, até porque foi uma derrota, né, Basília e professora, que é uma derrota de 58 milhões de votos, é muita gente. Você tem mais de 58 milhões de brasileiros que gostariam que nessa imagem que a gente está expondo agora não fosse Lula, fosse Bolsonaro. Então você tem uma oposição, mas dentro dessa oposição que votou em Bolsonaro, você tem quem concorda com o discurso de Jair Bolsonaro e tem quem tenha votado nele simplesmente porque não queria passar por esse desespero, nas palavras da oposição, de ver Luiz Inácio Lula da Silva reeleito.
Quem é o grande representante dessa oposição, professora? Esse distanciamento de Bolsonaro, ele estar nos Estados Unidos, ter ficado longe, a ausência de palavras, até com quem estava em frente a quartéis e tudo mais. Como é que fica esse vácuo? Ele é preenchido por quem? Lembrando que Bolsonaro até disseram numa entrevista esses dias a um youtuber, se eu não me engano, dos Estados Unidos, que não existe um grande líder representante da direita no Brasil. Então, que essa posição ele vai continuar ocupando. Perfeito. Então, eu entendo que essa questão está muito em aberto, sobretudo porque, como você muito bem observou, existem diferentes tipos de apoio a Bolsonaro que se refletiram nas urnas em 2022. Então, você tem uma turma que recusa Lula e o Partido dos Trabalhadores por conta de uma questão econômica. Então, entende que uma orientação mais liberal faria mais sentido. E aí você tem, mesmo dentro do conservadorismo social, você tem diferentes setores, né? Você tem um setor neopentecostal, evangélico, que passa também por questões sociais, mas que não necessariamente abraça as pautas armamentícias, né? Então você tinha, nas pesquisas eleitorais, você tinha aquela fatia ali de mulheres evangélicas que aprovavam muito menos o governo Bolsonaro do que os homens também evangélicos, e quando você perguntava de forma mais no motivo ali, no miolo, elas diziam que tinha a ver com a pauta armamentícia. Por outro lado, tem gente que apoia Bolsonaro pela pauta armamentícia. Então, Bolsonaro, em 2018, ao longo do seu mandato, ele conjugou muitas diferentes demandas que se organizaram na esquerda, né? Então, os lavajatistas e quem tem muita preocupação com o combate à corrupção, você tinha várias demandas diferentes que ficaram concentradas nele. Não sei se isso vai conseguir se concentrar numa pessoa só daqui em diante. Pode ser que a gente veja essas pautas se dissipando e você tendo diferentes líderes sendo referências para as pessoas, para os eleitores, nessas diferentes pautas. A gente tem aí agora quase que uma bancada lavajatista na Câmara e no Senado. Você tem uma bancada evangélica que já tinha muita força antes e que segue muito institucionalizada e muito poderosa. Você tem as Forças Armadas também, né, como grupo corporativista, muito bem organizadas em buscar as suas demandas junto ao governo, ainda que agora um pouco enfraquecidas, mas que já ficou claro que não vai haver uma contraposição direta de Lula às Forças Armadas. Então, eu acho que o que a gente tem que observar agora é se vai haver uma única liderança que vai conjugar todas essas questões ou se essas questões vão ser processadas no Legislativo de forma mais dissipada, que é como se costuma acontecer no pluralismo. E aí a gente vai ver se essa liderança que vai conjugar diversos temas voltados para a direita vai seguir sendo uma liderança de extrema-direita, como foi o caso de Bolsonaro, ou se a gente vai ter uma liderança um pouquinho mais ali para o centro do espectro, que consegue, enfim, arrebanhar mentes e corações, né? Pois é, mentes e corações. E puxando para o Congresso, né? Porque a gente foca muito nesse protagonismo que o presidente tem, né? Porque a gente vive um presidencialismo. Mas até vi recentemente algumas manifestações da senhora sobre aquela proposta de semipresidencialismo, né? A possibilidade do parlamentarismo existir no Brasil de uma maneira institucionalizada. A gente sabe que em alguns momentos o Congresso fala mais alto que o governo, mas do ponto de vista prático, a gente continua dizendo que o Brasil é presidencialista. A senhora acha que isso tende a avançar até como uma forma de quebrar esse jogo entre dois titãs, né? Duas posições no presidencialismo? Então, viria um Congresso, tem como o Congresso encontrar espaço para ser mais forte do que ele é hoje? Tem sim, Basília. Eu acho que tem duas questões que a gente precisa separar aí nesse debate. Uma coisa é a força do Congresso em relação ao presidente, né? E aí, mesmo em presidencialismo, você tem momentos em que o Congresso assume protagonismo e você tem mecanismos de contrapeso. A ideia toda de qualquer sistema de divisão de poderes é que ninguém possa tudo, né, para que haja para se impedir roubos muito repentinos e que possam depender de uma única pessoa. Então você tem sistemas de contrapesos, é natural que em alguns momentos o Congresso tenha mais protagonismo. Agora, concomitante com esse protagonismo do Congresso, está acontecendo uma centralização dos processos decisórios no Congresso, e aí é um pouco mais preocupante,
Porque além de você ter um Congresso mais poderoso, você tem um Congresso mais centralizado, né, que tem, por um lado, prejudica um pouco o elemento democrático das tomadas de decisão e, por outro lado, prejudica esse sistema de contrapesos dentro do próprio Congresso. Né? Então, o mandato tanto de Rodrigo Maia quanto de Arthur Lira se caracterizaram por diversas mudanças regimentais que centralizaram esses processos nas mãos deles. E eu estou falando isso justamente para chegar no grupo de trabalho de estudo de semipresidencialismo que o Lira instituiu e que é uma agenda muito cara a ele. Né? A própria ideia do grupo de trabalho, ela não está prevista no regimento e ela não tem proporcionalidade partidária. Então, você pode formar um grupo onde só tem pessoas que são a favor de um determinado tema. Ora, o Congresso é o espaço da deliberação do diferente, né? É o lugar onde a democracia se realiza. Se você vai formar um grupo que só tem pessoas a favor de um assunto, isso me parece absurdo. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre esse fortalecimento do legislativo em relação ao executivo. A gente precisa entender o que é institucional e o que é conjuntural. Né? Então, a gente tinha o presidente Jair Bolsonaro, ele não tinha grandes pautas para se colocar em relação ao Congresso, ele não tinha um projeto amplo de país para colocar, então o Congresso ocupou espaços que foram deixados pelo Executivo. Né? Mas isso não foi necessariamente uma mudança institucional, isso dependendo do perfil do presidente que vai entrar, pode mudar, e isso é normal em qualquer previsão institucionalista. A questão é quando há uma mudança institucional, porque tudo que vai decorrer daí em diante vai precisar andar dentro dessas mudanças institucionais. Né? E nos últimos anos, o Congresso centralizou muito seus processos, tanto por causa da pandemia, então diversas coisas por conta do afastamento social e as sessões remotas, quanto também por instrumentos de atuação da minoria no plenário, forma como se organiza o sistema de comissões, isso tudo tá bem assustador, assim, eu estudo há muito tempo isso, e a centralização desses trabalhos está me preocupando, né? Porque se você está falando de um Congresso que está mais centralizado e está mais poderoso, eu fico preocupada com o contrapeso aí. Congresso mais centralizado, um judiciário politizando os assuntos que não são resolvidos no Congresso, então você tem um cenário bem efervescente, né? Professora, olha, você sempre foi maravilhosa desse jeito ou só hoje? Né? Porque é coisa incrível poder te ouvir, viu? Obrigada pela gentileza. Vocês aqui, é uma alegria estar com vocês no sábado de carnaval. E assim, aquele comentário básico, 3 mulheres na tela e falando de política, hein? Como é bom poder viver esses momentos. Conversamos com Graziela Testa, cientista política da FGV de Brasília. Obrigada pela gentileza e bom carnaval, né? Que é importante lembrar que estamos também no carnaval. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, Basília. Um bom carnaval para vocês também. Obrigada, um abraço. Coisa boa, hein? A gente poder conversar sobre esses assuntos. Esse cenário político é apaixonante. Tem gente que diz assim, a política é muito chato. Será que a política que é muito chata ou alguns representantes que fazem a política se tornar chata, hein? Quando a gente mergulha, a gente vai vendo quão apaixonante é.